Muito obrigado à Comissão de Fiscalização por ter decretado esse voto. Questão de ordem, presidente. Obrigado, não, deputado. Não. Deputada Joyce. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu peço a palavra aqui em questão de ordem com base nos artigos 2º, 5º, inciso 35, 58, parágrafo 3º, 60, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal e artigo 35 do Regimento Interno desta Casa, senhor presidente. Tem sido noticiário, está no noticiário aí e está registrado aqui na página da Câmara dos Deputados o requerimento de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito de número 5 de 2019, cujos primeiros signatários são os deputados André Figueiredo, PDT do Ceará, e mais 174 deputados, perfazendo o total de 175 parlamentares. Pois muito bem, presidente, esse requerimento pede a CPI destinada a investigar a violação dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito em razão da suposta articulação entre membros da Procuradoria-Geral da República do Paraná e o então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. O requerimento por si só, senhor presidente, constitui, salvo melhor juízo, verdadeira aberração, pois subverte o princípio que norteia o processo de criação de uma CPI no âmbito desta Casa, da Câmara dos Deputados, ao propugnar não uma investigação com fato determinado, senhor presidente, não, mas sim de buscar a nulidade dos atos de jurisdição exclusivos do Poder Judiciário deste país. O requerimento fere de morte o princípio constitucional da separação dos poderes e coloca sob suspeição todas as decisões tomadas pelo Poder Judiciário que contrariaram, em especial, interesses de alguns partidos da oposição que respondem por seus atos na Justiça brasileira. Além disso, e aqui é o mais grave, senhor presidente, atenção, a obtenção das assinaturas necessárias para a tramitação do requerimento está aivada de irregularidades. Está noticiado, isso é fato, visto que mais de 2 dezenas que assinaram tal requerimento têm expressado sua contrariedade pela forma com que foram induzidos ao erro. A palavra é, foram ludibriados no convencimento de que estavam colocando as suas assinaturas em uma peça que não refletia aquilo que lhes era explicado e impossibilitados por força do nosso regimento de retirar as suas assinaturas, expressaram nas redes sociais as angústias e insatisfações com a forma com que foram tratados aí por alguns colegas e coletores e coletoras de assinaturas, senhor presidente. Então, alguns provavelmente de modo individualizado poderão até judicializar esse processo, buscando uma reversão na justiça. Não é possível que um órgão com a relevância histórica para a sociedade de uma CPI seja utilizado para atender a alguns interesses individuais, com seus autores usando de subterfúgios e ludibriando parlamentares na colheita de... Para concluir, conforme denunciam tais parlamentares que se sentiram enganados para que fosse alcançado tal número aí necessário de apoiadores para a instalação da CPI. Assim, a presente questão de ordem que entregarei à mesa desta Casa objetiva que Vossa Excelência considerem nulas as assinaturas daqueles deputados que manifestaram publicamente o desejo de retirarem seus nomes do requerimento para a criação da CPI por vício de consentimento, vício de vontade, pelo não atendimento ao que prescreve o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Também encaminharei uma nota de repúdio assinada por esses parlamentares e hoje mesmo um mandado de segurança ajuizado no STF para que o direito desses parlamentares, para que a vontade desses parlamentares seja respeitada nessa Casa. Uma comissão parlamentar de inquérito não é brincadeira e não se pode ludibriar parlamentar nessa Casa que é a Casa do Povo. Muito obrigado, senhor presidente. Para contraditar, presidente. Deputado. Para contraditar, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, eu até compreendo as pressões do governo, as ameaças que alguns parlamentares podem estar sofrendo, e até me surpreende que uma CPI que vem sendo coletada há 2 meses as assinaturas, a liderança do governo não tenha tido conhecimento e que parlamentares se sintam ludibriados. Eu acho que é subestimar a inteligência dos parlamentares que assinam um documento com a devida informação. Eu mesma coletei várias assinaturas, alguns deputados concordaram em assinar e outros não concordaram, porque a informação foi absolutamente devidamente dada.
E o fato determinado não está em questão aqui a separação de poderes. Todo agente público pode ser fiscalizado pelo Parlamento brasileiro. Isso aqui é a Casa do Povo. Essa aqui tem a representação do povo brasileiro. O que nós estamos investigando é um fato absolutamente... Nunca houve uma CPI com tanto fato determinado. Há uma denúncia de um comportamento criminoso e ilegal de um representante da Justiça e um representante da Procuradoria da República que ilegalmente se comportaram, fugindo ao Código da Magistratura, ao Estatuto da Procuradoria-Geral da República, que na sua atitude criminosa e ilegal, denunciadas e divulgadas amplamente pela imprensa brasileira e internacional, tenham cometido atos de profunda ilegalidade e que comprometeram réus, terceiros, processos judiciais e que levaram a consequências gravíssimas para o Brasil. São fatos absolutamente determinados de comportamentos de agentes públicos. A quem cabe fiscalizar, a quem cabe apurar e investigar atitudes de agentes públicos. A Comissão Parlamentar de Inquérito é o instrumento do Parlamento brasileiro para fazê-lo, como já fez em outros momentos, apurando atos do Executivo ou do Poder Judiciário. Aqui não está em jogo a separação de poderes, aqui não está em jogo aspectos de função ou de competência do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. Nós estamos apurando atitudes criminosas e ilegais do Poder Executivo. Agora, sinceramente, senhor presidente, eu lamento que a inteligência dos parlamentares seja subestimada. Aqui não há qualquer ilegalidade na coleta de assinaturas, nem indução. Isso eu acho uma ofensa aos parlamentares da casa. A CPI foi protocolada, eu peço até alguns segundos a mais para fazer a explicação. A CPI foi protocolada, ficou 24 horas no sistema aberta, período em que, inclusive, os parlamentares podiam ter retirado a sua assinatura. A CPI foi devida... Presidente. Senhor presidente. A CPI foi, as assinaturas foram protocoladas, ficou 24 horas no sistema da casa. A Secretaria-Geral da Mesa teve tempo de conferir as assinaturas. Neste período entre o protocolo e a publicação, os parlamentares poderiam ter retirado a sua assinatura. Depois de publicado, ela está absolutamente segura. Não há como agora retirar assinaturas. Isso é o regimento da casa, é uma segurança regimental e constitucional. Agora cabe a instalação da CPI, até porque ela está entre as 5 CPIs que podem funcionar simultaneamente. E o que nós esperamos da presidência da casa é instalação da CPI. É o momento do direito de defesa, do contraditório. Ela não é persecutória, é apenas para investigar. Se não houver nada a temer, não há o que se preocupar. Quem não deve, não teme. Esse é o ditado popular. Presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. De ordem, presidente, artigo 35. Não, eu pedi primeiro, senhor Questão de ordem. Deixa eu falar aqui em relação a isso. Como é que está a ordem de oradores Por aí? favor, deputado. Questão de ordem. Em relação a isso, eu vou falar. Peraí, eu vou dar a palavra para todos falarem, mas tem que ter... eu vou recolher a questão de ordem da deputada Joyce e posteriormente o presidente dará o seu parecer e a sua resposta à questão de ordem da deputada Joyce. Então, eu vou dar a palavra a todos que estão pedindo, mas eu espero que todos tenham um pouquinho de paciência. Questão de ordem tem precedência, presidente. Questão de ordem... Senhor a deputada Alice Portugal. Registro aqui, artigo presidente. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento. Senhor presidente, ainda no artigo 36, esse regimento interno, que é quem regula
a conduta dos 513 parlamentares dessa casa, diz com clareza o que é uma comissão parlamentar de inquérito. O prazo para a coleta, o prazo para que a mesa diretora possa conferir as assinaturas e dos parlamentares para retirá-la. Quero, em igual ênfase, emitir a Vossa Excelência e pedir que acolha a minha questão de ordem para que a CPI seja imediatamente lida, instalada e posta em funcionamento, porque o fato certo e determinado, divulgado pelo site da Intercept Brasil, pela Folha de São Paulo, pela revista Veja e por outros meios da grande imprensa, insuspeita do ponto de vista ideológico, são fatos certos e determinados de um ardil cometido pelo ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro do governo, que ele ajudou a eleger quando, de maneira ilegal, de maneira suspeita, coibiu de liberdade o candidato virtual vencedor das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva. Peço que Vossa Excelência recolha minha questão de ordem para instaurar imediatamente a CPI da Vaza Jato. Muito obrigada. Obrigado, não, deputada. Presidente. Deputada Senhor Soraya presidente. Manato, quer contraditar? Depois, deputado Marcelo Aro. Eu vou falar aqui o seguinte: a própria deputada que antecedeu essa veio pessoalmente com a conversa mole para o meu lado, para eu assinar, falando que era em relação ao Intercept. Eu não assinei. Agora, 21 deputados foram ludibriados, inclusive da Frente Parlamentar Evangélica, em confiança à conversa dessas pessoas. Então, isso é golpe baixo. Nós não podemos admitir isso aqui dentro dessa Casa de Leis. Então, eu deixo aqui o meu protesto em relação a isso. E outra coisa, deputados, não assinem mais nada sem lerem e pedirem aos seus assessores para estudarem bem o assunto. Muito obrigada. Obrigado, não, deputado. É só um Responde a registro. questão. Presidente, preciso de falar, senhor presidente, pelo amor de Deus. Não é essa que Peraí, ô, deputado, por favor. Presidente, O que me antecedeu falou aqui que não há deputado criança que não assina aquilo que não lê. Eu quero dizer aqui que 21 parlamentares, publicamente disseram que não sabiam o que estava assinando. E pode ser sim que haja o erro do parlamentar não ter lido com atenção, mas tem uma coisa que não pode ser desconsiderado, que é a confiança. Quando um parlamentar confia no seu colega e alguém diz: olha, camarada, você está aqui assinando tal assunto, mas na verdade o requerimento é para outro assunto, não se pode admitir que 21 parlamentares que publicamente se expuseram, que pediram claramente por vista de iniciativa a retirada das assinaturas dessa CPI, sejam chamados de mentirosos nessa casa. Isso é inadmissível. São pessoas que, de novo, publicamente se expuseram, que fizeram o registro e que assinam não só o mandado de segurança, mas a nota de repúdio que está sendo encaminhada junto com o requerimento aí para a mesa diretora desta casa. Muito obrigada, presidente. Eu confio desses parlamentares, na palavra desses parlamentares. Presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho. Projeto de lei 50, 29, 19. Discussão em torno único do substitutivo do Senado ao projeto de lei 11.021-B de 18, que altera as leis número 9.096, 9 de setembro de 95, 9.504 de 30 de setembro de 97, 4.737 de 15 de julho de